Olá, tudo bom? E aí, conta pra mim, como é que foi a resolução da lista? Conseguiu fazer tudo? Teve dúvidas? Espero que não, espero que você tenha conseguido fazer tudo direitinho, sem dúvidas, mas vamos conferir juntos aqui, né, as respostas. Vamos começar aqui pelo exercício 1, o exercício do Mackenzie 2019. Ele fala de uma notícia triste aqui, fala o seguinte, ó, sonhos sob chamas. Na madrugada da sexta-feira do dia 8 de fevereiro de 2019, 10 sonhos deixaram de existir sob as chamas do Ninho do Urubu, centro de treinamento do Clube de Regatas do Flamengo, no Rio de Janeiro. Eram adolescentes aspirantes a craques de futebol que dormiam no alojamento do clube e foram surpreendidos pelas chamas advindas do aparelho de ar-condicionado, que em poucos minutos fizeram a temperatura local atingir valores insuportáveis ao ser humano. Essa temperatura na escala Celsius tem a sua correspondente na escala Fahrenheit, valendo o seu dobro adicionado de 14 unidades. Com base nos dados fornecidos, é correto afirmar que o valor absoluto da temperatura citada vale quanto? Bom, aqui tem algumas camadas nessa pergunta. Vamos começar pelo seguinte. Ele falou, ó, que a temperatura na escala Celsius tem a sua correspondente na escala Fahrenheit, valendo o seu dobro adicionado de 14 unidades. Vamos traduzir isso numa equação? Ó, a temperatura na escala Celsius tem a sua correspondente na escala Fahrenheit, ou seja, o TF igual ao seu dobro é 2 vezes Tc, adicionado de 14 unidades. Então a temperatura em Fahrenheit é igual ao dobro da temperatura em Celsius mais 14. E a gente sabe que a temperatura em Celsius sobre 5 é igual à temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. No lugar do TF, eu vou colocar esse 2Tc mais 14, e aí vai ficar assim, ó, Tc sobre 5 é igual a 2Tc mais 14 menos 32 dividido por 9. Esse mais 14 menos 32 aqui vai dar 18, né? Então sei que menos 18 na verdade. Pronto. Aí o que que a gente faz? O 9 vai passar para a esquerda multiplicando o TC, vai ficar 9 vezes TC. E esse 5 que está dividindo na esquerda vai passar para a direita multiplicando também, só que ele vai multiplicar todo mundo. Ó. Lembra do parênteses aqui? Vai ficar 5 vezes 2TC menos 18, que é o 14 menos 32. Aí você vai fazer uma distributiva e vai ficar 9TC igual a 5 vezes 2TC, 10TC, e 5 vezes menos 18 dá menos 90. E aí quando você passar esse 10TC para o lado esquerdo, vai ficar menos TC, que é 9TC menos 10TC, igual a menos 90, ou seja, a temperatura em Celsius é igual a 90 graus. E a gente não tem uma resposta aqui 90 graus Celsius. Por quê? Olha como ele perguntou para a gente. Ele falou o valor absoluto da temperatura. Galera, valor absoluto é o valor em Kelvin, que é a escala absoluta de temperaturas. Aí você tem que lembrar que a temperatura em Kelvin é igual à temperatura em Celsius mais 273. Então, essa temperatura na escala Kelvin é igual a 90 mais 273, que é igual a 363 Kelvin. 363, agora sim, alternativa D. Legal? O exercício 2 fala para a gente que o transplante de órgãos é uma importante tarefa da medicina moderna e exige toda uma logística para ser bem sucedido, desde a retirada do órgão do corpo do doador até o seu implante no corpo do receptor. Nesse processo, a armazenagem e o transplante são primordiais, pois cada órgão possui um tempo máximo de preservação fora do corpo que depende da temperatura de armazenagem.
Por exemplo, o coração, armazenado a uma temperatura de 39,2 graus Fahrenheit, pode ser preservado por cerca de 4 horas. Isso aproximadamente, né? Os rins, armazenados a uma temperatura de 4 graus Celsius, podem ser preservados por 48 horas aproximadamente. Sobre o assunto abordado e com base no exposto acima, é correto afirmar o quê? Então, bom, a primeira afirmação. O tempo no transporte do órgão é um fator importante para o sucesso do transplante. Com certeza, né? Então ele está falando sobre isso, né? Sobre como que você tem um tempo máximo de conservação dos órgãos, consequentemente o tempo para o transporte vai ser importante, vai ser fundamental. Então essa primeira afirmação é correta. Segunda, a temperatura de armazenamento do coração é superior à temperatura de armazenamento dos rins. Vamos ver, ó, o coração tem que ser armazenado a 39,2 graus Fahrenheit e os rins a 4 graus Celsius. Bom, a gente tem que comparar os dois, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa temperatura em Fahrenheit, 39,2, e vou transformar em graus Celsius. Como que a gente faz isso? Lembrando, ó, vou colocar aqui temperatura em Fahrenheit é igual a 39,2 a graus Fahrenheit, não Celsius. E aí eu vou lembrar que TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Trocando TF por 39,2, vai ficar TC sobre 5 igual a 39,2 menos 32 sobre 9. E 39,2 menos 32 é igual a 7,2. Né? Então tá 7,2 sobre 9. 7,2 sobre 9 dá 0,8. E 0,8 multiplicado por 5 dá 4. Então, essa temperatura em Celsius equivale a 4 graus. Ou seja, a temperatura de armazenamento do coração é igual à temperatura de armazenamento dos rins, não é maior. Por isso, essa segunda afirmação é falsa. Vamos para a terceira, 0,4. Os rins e o coração, quando preservados a 4 graus Celsius, terão a mesma quantidade de calor armazenado. E aí, será que eu posso dizer que, pelos dois estarem à mesma temperatura, eles têm a mesma quantidade de calor armazenado? Com certeza não. Porque a gente viu, primeira coisa que a gente viu na aula, que temperatura é diferente de calor. Temperatura e calor são coisas diferentes. Então, eu não posso dizer que dois corpos têm a mesma quantidade de calor por terem a mesma temperatura. O calor, como a gente vai ver mais para frente, ele não pode ser armazenado. Ele só tem esse nome calor quando está passando de um corpo para o outro. Então nem faz sentido falar que um corpo tem mais ou menos calor do que o outro, independentemente das temperaturas. Beleza? Então esse aqui está errado. Vamos para o 08, que é a quarta afirmação. Se o recipiente de armazenamento dos órgãos for adiabático, trocará mais calor com o meio do que se o recipiente for não adiabático. Galera, essa palavrinha aqui, ó, adiabático, o que significa isso? Sem trocas de calor. A gente vai ver bastante isso mais para frente, principalmente nos gases e na termodinâmica, mas adiabático significa sem trocas de calor. Então, se o recipiente for adiabático, não vai ter troca nenhuma de calor, muito menos maior do que se fosse não adiabático. E a última afirmação fala que a temperatura de armazenamento do coração é de 277 Kelvin. Bom, a gente já transformou essa temperatura em Celsius, né? Já vimos que é 4 graus Celsius. Agora, para transformar em Kelvin, a gente tem que pegar a temperatura em Celsius e somar 273. Então, essa temperatura em Kelvin é igual a 4 mais 273, o que vai dar 277 Kelvin, exatamente o que ele disse. Por isso, essa afirmação é verdadeira. São verdadeiras a primeira e a última, 1 e 16, então a soma das corretas é 17. Beleza, né? Vamos aqui para o 3, ó. O 3 fala que um professor de física encontrou dois termômetros
em um antigo laboratório de ensino. Os termômetros tinham somente indicações para o ponto de fusão do gelo e ebulição da água. Além disso, na parte superior de um termômetro estava escrito o símbolo graus Celsius e no outro o símbolo graus Fahrenheit. Com a ajuda de uma régua, o professor verificou que a separação entre o ponto de fusão do gelo e ebulição da água dos dois termômetros era 20 centímetros. Isso conforme a figura está aqui embaixo, então você tem 20 centímetros, né, da fusão do gelo até a ebulição da água. E aí ele pede o que para a gente? Ó, com base nessas informações e na figura apresentada, podemos afirmar que a 5 centímetros do ponto de fusão do gelo, os termômetros registram temperaturas iguais a quanto? Bom, vamos lá. Aqui a gente pode pensar na altura do mercúrio como sendo a grandeza termométrica, né? A grandeza usada para você medir a temperatura. E aí a gente pode fazer o seguinte, montar aqui uma escalinha de conversão da altura para a temperatura. Então, no caso da escala Celsius, eu vou colocar aqui, ó, temperatura em Celsius e do outro lado a altura. Para a altura zero, eu tenho a temperatura de 0 graus Celsius. E para a altura de 20 centímetros, a gente tem 100 graus Celsius. Então, para a altura de 5 centímetros, eu vou ter uma temperatura TC. Acho que já deu para você perceber que vai dar 25, né? Por quê? Porque 5 centímetros é um quarto de 20, então a variação ali de 0 a TC vai ser um quarto de 100 também, mas eu vou fazer direitinho, bonitinho, para você ver como que se chega nessa resposta, nesse resultado. Ó. Então, o famoso pedacinho de um lado está para o pedacinho do outro, pedação de um lado está para o pedação do outro. Posso escrever aqui que TC menos zero está para 100 menos zero, assim como 5 menos zero está para 20 menos zero. Então, TC sobre 100 é igual a 5 sobre 20. E aí, se você passar o 100 multiplicando 5, vai dar 500 sobre 20. Essa temperatura em Celsius, ó, 500 sobre 20, que é igual a 25 graus Celsius. Então, já sabemos, na escala Celsius é 25, só pode ser alternativa A, alternativa D ou alternativa E. Eu já vou cortar aqui alternativas B e C. E agora, em Fahrenheit, eu posso fazer o mesmo esquema igualzinho, ou eu posso, já que eu sei, usar a equação de conversão de Celsius para Fahrenheit. TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Então, 25 sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Galera, 25 sobre 5 é 5. 5 multiplicado por 9, né, porque esse 9 vai passar para lá multiplicando, vai dar 45. Então, fica 45 igual a TF menos 32. O 32 passa para o outro lado somando, e aí a temperatura em Fahrenheit é 45 mais 32, 77 graus. Então temos 77 graus Fahrenheit. A alternativa correta é a alternativa A. Tranquilo, né? Então estamos aí mandando muito bem nas conversões. Vamos para o 4. A temperatura pode ser medida em diversas escalas diferentes, desde que sejam compatíveis. Considerando-se que na escala Fahrenheit os pontos de fusão e ebulição da água são iguais respectivamente a 32 graus e 212 graus Fahrenheit, um corpo com 43 graus Celsius na escala Celsius terá na escala Fahrenheit uma temperatura igual a quanto? Superior, inferior a quanto? Bom, vamos lá, vamos fazer a conta. Aqui a gente só precisa lembrar da equação de conversão. TC sobre 5 é igual a TF menos 32
sobre 9. No lugar do TC, a gente vai colocar 43, ó, 43 graus Celsius. Então fica 43 sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. 43 sobre 5 dá 8,6. Então vai ficar 8,6. O 9 eu vou passar multiplicando, então 8,6 vezes 9 igual a TF menos 32. 8,6 vezes 9 é 86 menos 8,6, então vai dar 86, 78, 77,4, se eu não me engano. 77,4 mais 32 é igual a TF. Então, essa temperatura na escala Fahrenheit é igual a 99,4 graus Fahrenheit. 99,4 está onde? É uma temperatura superior a 90 e inferior a 100, alternativa C. Então, esse aqui é bem direto, é só fazer a conta, só usar a equação de conversão. Segue para o próximo. 5. Um passageiro que viaja do Rio de Janeiro para Nova York durante o mês de janeiro preocupa-se com a possível variação de temperatura ambiente. Em virtude disso, consulta os valores das temperaturas nas cidades de origem e destino, nas escalas Celsius, utilizada no Brasil, e na escala Fahrenheit, utilizada nos Estados Unidos, e verifica que o valor registrado pela escala Fahrenheit no Rio de Janeiro é 3 vezes o valor registrado pela escala Celsius, e a leitura registrada pela escala Fahrenheit em Nova York é igual ao registrado pela escala Celsius acrescido de 36. As temperaturas aproximadas registradas no Rio de Janeiro e em Nova York são respectivamente quais? Bom, vamos lá. Temos que descobrir duas temperaturas, começando pelo Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, o que acontece? Ele falou que a temperatura na escala Fahrenheit, ó, registrada pela escala Fahrenheit, é 3 vezes o valor registrado pela escala Celsius. Isso significa que TF é igual a 3 vezes TC. E aí, lembrando que TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9, eu posso escrever TC sobre 5 igual a 3TC menos 32 sobre 9. O 9 passa para a esquerda multiplicando o TC, vai ficar 9 vezes TC. O 5 também passa para a direita multiplicando ali, ó, todo mundo, lembra do parênteses, vai ficar 5 vezes 3TC menos 32. Então, 9TC é igual a 15TC menos 32 vezes 5, 160. E aí o 160 passa para a esquerda, vai ficar positivo. O 9TC passa para a direita, né? Subtraindo, 15TC menos 9TC vai dar 6TC. E essa temperatura em Celsius na cidade do Rio de Janeiro é 160 sobre 6. Quanto que é 160 sobre 6? Isso aqui vai dar quanto? Não vai dar um valor exato, né? Então 160 dividido por 6 vai dar 160 por 3. É 53,3. 53,3 dividido por 2 vai dar. Você está vendo que é ao vivo aqui, né? É na hora que a gente faz a conta. 53,3 dividido por 2 vai dar 26,8 aproximadamente. É isso, aproximadamente 26,5 graus Celsius. Então vamos deixar assim, né? E aí a gente vai transformar agora a temperatura em Nova York. Em Nova York, ele falou que a temperatura em Fahrenheit
ela supera a temperatura em Celsius, é igual ao registrado em Celsius, acrescido de 36. Ou seja, a temperatura em Fahrenheit é igual à temperatura em Celsius mais 36. E aí eu vou usar a mesma equação que eu usei ali em cima, Tc sobre 5 é igual a Tf. Tf menos 32 sobre 9. Eu vou trocar esse Tf por Tc mais 36. Então fica Tc sobre 5 igual a Tc mais 36 menos 32 sobre 9. O 9 multiplica Tc do lado esquerdo, fica 9Tc. O 5 também passa multiplicando, quem? Tc mais 4. Tc mais 4 é 36 menos 32. Fazendo uma distributiva, 9Tc é igual a 5Tc mais 20. Então, 4Tc é igual a 20. E essa temperatura Tc é igual a 5 graus Celsius. E aí, se a gente chegou em 26 e pouquinho, 26,5 e 5 graus Celsius, a resposta só pode ser 27,5. Lembra que ele ainda falou aqui, ó, aproximadas, né? Aproximadamente. Então temos 27,5, alternativa C. Ok, ok, ok. De boa, né? Bom, vamos aqui para o 6 agora. Joana trabalha em um laboratório de pesquisa de uma universidade pública brasileira. Nesse laboratório, ela precisa resfriar um determinado material, uma substância pura, que se encontra no estado líquido, de modo que ele se torne um sólido, pois somente nesse estado da matéria ele pode ser utilizado em seu trabalho. Ela precisou interpretar um gráfico enviado pelo fabricante do material que mostra o seu resfriamento em função do tempo. Esse gráfico pode ser visto na figura a seguir. Nele, a sua temperatura está na escala Fahrenheit. O material está inicialmente na fase líquida e, ao final do processo, encontra-se na fase sólida. Importante lembrar que menos 40 graus Celsius equivale a menos 40 graus Fahrenheit. Os valores nas escalas Celsius e Kelvin para a mudança de fase de líquido para sólido desse material são dados, respectivamente, por quais valores? Bom, aqui tem uma coisa que a gente vai ver um pouco mais para frente, mas imagino que você já saiba. A mudança de estado físico, ela acontece sob temperatura constante. Então a mudança de estado físico vai acontecer aqui, ó, nessa fase do gráfico, nesse pedaço. E a temperatura é menos 58. Então temos aqui, ó, menos 58 graus Fahrenheit. Eu tenho que passar isso para Celsius e para Kelvin. Então, TF é igual a menos 58. Graus Fahrenheit não é Celsius. Lembrando que Tc sobre 5 é igual a Tf menos 32 sobre 9, eu vou encontrar Tc sobre 5 igual a menos 58 menos 32 sobre 9. Galera, menos 58 menos 32 dá menos 90. E menos 90 sobre 9 dá menos 10. Então, Tc sobre 5 é igual a menos 10. E a temperatura em Celsius é menos 50 graus. Agora, para passar para Kelvin, é só a gente lembrar que a temperatura em Kelvin é igual à temperatura em Celsius mais 273. Então vai ficar menos 50 mais 273, o que é igual a 223 Kelvin. Menos 50 e 223, alternativa correta, alternativa E. Aqui,
Alternativa E, resolvido. E vamos para o 7. Bom, o exercício 7 do Albert Einstein fala para a gente que um médico criou a sua própria escala de temperaturas para classificar a febre de seus pacientes em 5 níveis de acordo com o quadro. Então tá ali, ó, nível 1, 2, 3, 4, 5 e a classificação é de leve, moderada, alta, preocupante e perigosa. A relação entre as temperaturas de um paciente febril, teta, e o nível de febre, segundo a classificação desse médico, segue um padrão linear e está representada no gráfico. Então tem ali o gráfico. Ele fala assim, ó, um paciente teve sua temperatura corporal medida obtendo-se o valor de 40,5 graus Celsius. Segundo a classificação criada pelo médico citado, a febre desse paciente será classificada de que forma? Então vamos pensar aqui o seguinte, ó. A gente pode montar aqui um termômetro. Vou colocar aqui, ó, termômetro. E ao invés de colocar uma escala de cada lado, a gente vai colocar de um lado o nível de febre e do outro lado a temperatura. Então tem aqui, ó, a temperatura θ e aqui vou chamar de N, o nível da febre. Então a gente sabe pelo gráfico que quando a temperatura é 37 graus, o nível é 1, quando a temperatura é 42 graus, o nível é 5. Então a gente vai fazer essa marquinha aqui, ó, para 37 graus, nível 1, e para 42 graus, nível 5. Maravilha, eu quero saber qual que é o nível N para uma temperatura de 40,5 graus Celsius. Então, vou colocar aqui, ó, 40,5. E agora a gente vai fazer aquela regrinha de 3. Ó, o pedacinho de um lado tá para o pedacinho do outro, assim como o pedação de um lado tá para o pedação do outro. E o que que a gente vai encontrar aqui? Ó, começando pelo lado direito, né, para isolar o N, vai ficar N menos 1 sobre 5 menos 1, igual do lado esquerdo, 40,5 menos 37 sobre 42 menos 37. E aí fica N menos 1 sobre 4 igual a 40,5 menos 37 dá 3,5, né? 3,5 dividido por 42 menos 37, 5. E aí 3,5 dividido por 5 dá 0,7. Esse 0,7 vai multiplicar por 4, então fica n menos 1 igual a 4 vezes 0,7, o que dá 2,8, ou seja, o n é igual a 2,8 mais 1, 3,8. Então esse aqui é o nível de febre desse paciente. E aí, 3,8 está entre alto e preocupante, né? Então, se você tem aqui, para o nível 3, classificação como alta e 4 como preocupante, está entre alto e preocupante. Alternativa A, aqui, ó, entre alto e preocupante, fechou. Então, é uma conversão de escalas, só que ao invés de ser duas escalas termométricas de temperatura, é uma escala de temperatura, que é a Celsius, e uma escala de febre, que o médico criou, mas vale a mesma forma de resolução. O 8 fala para a gente que, em virtude de um acordo firmado pelo Brasil e outros 140 países na Convenção de Minamata em 2013, o uso de mercúrio na fabricação de vários produtos está sendo eliminado, pois oferece riscos à saúde e ao meio ambiente. Desde o dia 1º de janeiro de 2019, a importação, fabricação e comercialização de termômetros que utilizam mercúrio está proibida no Brasil. Para quem possui um termômetro desses em casa, o uso doméstico poderá ser feito desde que o usuário mantenha os devidos cuidados para que não ocorra a quebra desse instrumento. Ao fazer o uso de um termômetro de mercúrio defeituoso, o proprietário notou que o mesmo indicava 5 graus Celsius para o ponto de fusão do gelo e 99 graus Celsius para o ponto de vapor. Quando esse termômetro defeituoso aferir a temperatura de 52 graus Celsius, a temperatura correta em graus Celsius corresponderá a quanto? Bom, tem todo um textão ali, né, para falar dos termômetros de mercúrio,
mas o que importa mesmo está aqui embaixo, ó, daqui para frente, dessa frase para frente. Aqui, galera, a gente não tem basicamente duas escalas. A gente tem a escala Celsius apenas, mas a gente tem os valores corretos e os valores errados do termômetro defeituoso. Então a gente vai colocar assim, ó, a medida correta e a medida do termômetro defeituoso. Vou colocar dessa forma. Ele disse que no ponto de fusão do gelo, esse termômetro indicava 5. Então eu sei que quando a medida correta for zero, o termômetro defeituoso indica 5. Para o ponto de vapor, que seria o ponto de ebulição da água, ele marca 99. Então, quando a medida correta for 100, esse termômetro vai marcar 99. E o que eu quero saber é a temperatura correta T quando esse termômetro defeituoso estiver marcando 52. E aí, deu para entender o raciocínio? Então aqui eu vou colocar T e 52. E a gente tem que fazer uma regrinha de 3 da mesma forma que fizemos em vários outros exercícios. Aqui, ó, T menos 0 está para 100 menos 0, assim como 52 menos 5 está para 99 menos 5. T menos 0 está para 100 menos 0 do lado esquerdo, assim como 52 menos 5 está para 99 menos 5. Aí vai ficar T menos 0, T, sobre 100 menos 0, 100, igual a 52 menos 5, 47, dividido por 99 menos 5, 94. 47 dividido por 94 dá meio. Então, essa temperatura T é igual ao 100 que passa multiplicando para o lado esquerdo, para o lado direito, vezes meio, que é o resultado de 47 sobre 94. E essa temperatura T é igual a 50 graus Celsius. Maravilha. Belezinha. Temos alternativa? Temos, é claro, alternativa B. Legal, né? Então, mais um exercício aí de conversão. Só que você vai vendo, né? Cada exercício coloca um contexto diferente, mas a ideia por trás é sempre muito parecida. Olha esse aqui, ó, o 9. Um estudante de física resolveu construir uma escala termométrica X e observou que uma variação de 40 graus Celsius, do 40 graus Celsius corresponde a uma variação de 60 graus na escala X. Sabendo que 20 graus X corresponde ao ponto de fusão da água, é correto afirmar que o ponto de ebulição da água em graus X é igual a quanto? Ah, esse aqui já é diferente. Por que esse é diferente? Porque esse aqui ele está falando de variação de temperatura. Então, olha só, o que ele fala para a gente? Uma variação de 40 graus na escala Celsius corresponde a uma variação de 60 graus na escala X. E as variações, galera, elas são diretamente proporcionais. Então, eu não posso dizer entre duas escalas que as temperaturas são diretamente proporcionais, mas as variações sim. Então, o que a gente pode fazer aqui é uma coisa bem direta, que é o seguinte. Vamos pensar da seguinte forma: se uma variação de 40 graus Celsius corresponde a uma variação de 60 graus X, uma variação de 100 graus Celsius corresponde a uma variação de temperatura ΔTx na escala X. E por que eu estou fazendo isso? Para 100 graus Celsius, já vai entender. Isolando o ΔTx, a gente tem aqui, ó, ΔTx igual a 100 vezes 60 dividido por 40. E isso é igual a 150 graus X, né? Celsius, graus X. Tá, por que eu estou vendo essa variação de 100 graus Celsius? Porque ele deu para gente qual é a temperatura na escala X para fusão do gelo.
e quer saber qual é a temperatura em X para o ponto de ebulição da água. E qual que é a variação em Celsius entre o ponto de fusão do gelo e a ebulição da água? É 100, né? E essa mesma variação na escala X equivale, como a gente acabou de ver, a 150 graus. Então, essa temperatura de ebulição na escala X tem que ser igual a 20, que corresponde ao ponto de fusão, mais 150, que é a variação entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Ou seja, essa temperatura Tx é igual a 170 graus. 170 graus, exatamente o que aparece aqui ó, na alternativa C. Belezinha, né? Então, fica sempre atento quando ele fala de variação. Se o exercício fala de variação, intervalo de temperaturas, a gente pode tratar de forma diferente. Não é uma conversão direta de temperatura. O 10 fala para a gente que um estudante construiu um termômetro graduado em uma escala X, de modo que ao nível do mar ele marca para o ponto de fusão da água 200 graus X e para o ponto de ebulição da água 400 graus X. Podemos afirmar que o zero absoluto em graus X corresponde ao valor aproximado de quanto? Então vamos lá, vou fazer a continha aqui. Primeiro eu vou montar aquele esqueminha do termômetro. Tá aqui. De um lado eu vou colocar graus X, do outro lado eu vou colocar graus Celsius. Aqui eu coloco graus X, aqui eu coloco graus Celsius. Eu sei que o ponto de fusão do gelo, que é 0 graus Celsius, corresponde a 200 graus X. E o ponto de ebulição da água, que é 100 graus Celsius, corresponde a 400 graus X. Eu quero saber qual é a temperatura Tx que corresponde ao zero absoluto, que é menos 273 graus Celsius. Bom, eu vou fazer aqui aquele esqueminha da regra de 3, só que olha só, aqui eu vou fazer essa diferença em verde diferente, né? Não vou pegar de 400 até Tx e de 100 até menos 273, porque senão eu vou acabar colocando duas vezes o Tx na minha equação. E vai acabar complicando um pouquinho, dificultando na hora de isolar. Então a gente vai fazer o seguinte, ó, pelas setinhas que eu desenhei, repara que vai ficar do lado esquerdo 200 menos Tx sobre 400 menos 200. E do lado direito, 0 menos 273 sobre 100 menos 0. E aí vai ficar ó, 200 menos Tx sobre 200 igual a 273 sobre 100. A gente pode dar uma simplificadinha nos denominadores, né? Então, ó, corta dois zeros de um lado, corta dois zeros do outro. E esse 2 do lado esquerdo, passo para a direita multiplicando. Vai ficar como? Ó, 200 menos Tx igual a 2 vezes 273, que vai dar quanto? 546. Aqui, 546. E aí, isolando Tx, a gente tem Tx igual a 200 menos 546. 200 menos 546, que é menos 346. Menos 346 graus X. Está resolvido. Alternativa C. Beleza? Vamos já para o próximo. 11. Durante uma expedição, um pesquisador e sua equipe montaram um acampamento em uma região deserta. Dentre seus equipamentos havia termômetros graduados nas escalas R e S, mas nenhum termômetro na escala Celsius. Sabendo que 25 graus
R e 15 graus S correspondem a 0 graus Celsius e que 35 graus R e 45 graus S correspondem a 80 graus e 90 graus, respectivamente, assinale o que for correto. Bom, vamos lá. Primeiro, 22,5 graus S correspondem a 22,5 graus Celsius. Vamos ter que descobrir a equação de conversão entre a escala Celsius e a escala S. Então, vou montar aqui esqueminha. Vamos colocar aqui graus S de um lado e graus Celsius do outro. Tá, o que, que a gente sabe aqui das duas escalas? Ele falou que 25 graus R e 15 graus S correspondem a 0 graus Celsius. Então, eu vou colocar aqui, ó, 15 graus S correspondem a 0 graus Celsius. E depois, ele falou que 45 graus S correspondem a 90 graus Celsius. 45 graus S corresponde a 90 graus Celsius. Eu quero saber a correspondência entre TS e TC. Vou fazer aqui o esqueminha da regra de 3. Aqui um esqueminha. E a gente vai encontrar o seguinte. TS menos 15 está para 45 menos 15, assim como TC menos 0 está para 90 menos 0. Então vai ficar TS menos 15 sobre 30 igual a TC sobre 90. Eu posso dar uma simplificada aqui nesses denominadores, né? 30 e 90, ó, se eu dividir os dois por 30, vai ficar 3 aqui. Então, a gente pode dizer que a temperatura TS é igual à temperatura TC sobre 3 mais 15. Pronto, essa é a nossa equação de conversão entre as escalas S e Celsius. E voltando na afirmação 1, ele falou que 22,5 graus S correspondem a 22,5 graus Celsius. O que, que eu vou fazer? Eu vou calcular, ó, para TC igual a 22,5 graus, qual é o valor de TS? A gente tem TS igual a 22,5 dividido por 3 mais 15. 22,5 dividido por 3 dá 7,5. Então a gente tem 7,5 mais 15, e isso dá exatamente, como ele disse, 22,5 graus S. Isso significa que a nossa primeira afirmação está correta. Então, 01, correto. 2. 27,2 graus R correspondem a 27,2 graus Celsius. Lá vamos nós fazer de novo uma equação de conversão. Então, vou colocar aqui de novo o termômetro, só que agora vai ser de R para Celsius. Então, de um lado, eu vou colocar aqui graus R, do outro lado, eu vou colocar graus Celsius. Vou fazer aqui as marquinhas. O que, que ele falou para a gente? Ele falou que 25 graus R correspondem a 0 graus Celsius e 35 graus R correspondem a 80 graus Celsius. Então vai ser 25 0, 35 80. 25 0, 35 80. Aqui eu vou colocar uma temperatura TR e a correspondente TC. E aí a gente vai fazer
a proporção, a regrinha de 3. Ó, pedacinho de um lado, pedacinho do outro, pedação de um lado, pedação do outro. E aí eu vou encontrar TR menos 25 sobre 35 menos 25 igual a TC menos 0 sobre 80 menos 0. E aí, TR menos 25 sobre 10 é igual a TC sobre 80. Posso dar uma simplificada nos denominadores, né? Então, 10 e 80, simplificando, vai dar 1 e 8. E isolando o TR, a gente tem TR igual a TC sobre 8 mais 25. O que que ele falou? Ele falou que 27,2 graus R correspondem a 27,2 graus Celsius. Descobri. Faz o seguinte, ó. Para TC igual a 27,2, nós temos TR igual a 27,2 dividido por 8 mais 25. E aí, 27,2 dividido por 8 vai dar quanto? Isso aqui vai dar mais do que 3, né? Porque vai dar 3 mais 4 mais 3,2, 24,3,4, se eu não me engano. Então, esse TR vai ser igual a 3,4 mais 25, o que é igual a 28,4 graus R. Ou seja, 27,2 graus Celsius não correspondem a 27,2 graus R. Essa afirmação está errada. Aí 04. Aos 48 graus Celsius, os termômetros na escala R e os na escala S registraram valores numericamente iguais. Vamos lá, vamos converter 48 graus Celsius para as duas escalas. Então tá aqui, ó. Para TC igual a 48 graus Celsius, a gente tem primeiro TS igual a, usando a nossa equaçãozinha de conversão, vai ficar 48 sobre 3 mais 15. 48 sobre 3 vai dar quanto? 16, né? Então, 16 mais 15, 31. Então, temos 31 graus S. E usando agora a equação de conversão para R, a gente tem ali, ó, 48 sobre 8 mais 25. Então, vai ficar TR igual a 48 sobre 8 mais 25. 48 sobre 8 dá 6, e 6 mais 25 dá 31. 31 graus R. Então, está correto o que ele disse. Aos 48 graus Celsius, os termômetros nas escalas R e S vão registrar o mesmo valor numérico. A quarta afirmação fala para a gente que se a temperatura corporal de um dos membros da equipe chegou a 28 graus S, então a sua temperatura estava acima da temperatura normal para o corpo humano. Vamos lá. Graus S, né? Então, para TS igual a 28, vamos descobrir qual a temperatura em Celsius. Pegando essa equaçãozinha aqui, TS e TC, vai ficar 28 no lugar do TS igual a TC sobre 3 mais 15. TC sobre 3 mais 15. E aí a gente vai ter
Vamos lá. O 15 passa subtraindo, então vai dar 13 igual a TC sobre 3. E o 3 passa multiplicando, então TC é igual a 39 graus Celsius. 39 com certeza é acima da temperatura normal do corpo humano, é uma febre. Então esse está correto. E o 16, a última afirmação fala que 20 graus Celsius correspondem a 31,5 graus R. Usando essa equação aqui, para TC igual a 20 graus Celsius, temos TR igual a 20 sobre 8 mais 25. E aí, esse TR vai dar quanto? 20 sobre 8 dá 2,5. 2,5 mais 25. Opa, 5. Isso vai dar 27,5 graus Celsius. Opa, graus R. E aí, foi isso que ele disse? Não foi isso que ele disse, ele falou 31,5 e o correto é 27,5. Então, a última está errada, estão corretas apenas as afirmações 1, 4 e 8 e a soma das corretas dá 13. Exercicinho trabalhoso, hein? Poxa, esse aqui dá muito trabalho, mas é bom para a gente praticar. Vamos para o 12. Antônio, um estudante de física, deseja relacionar a escala Celsius com a escala de seu nome, graus A. Para isso, ele faz leituras de duas temperaturas com termômetros graduados em graus Celsius e graus A. Assim, ele monta o gráfico abaixo. Qual a relação termométrica entre a temperatura da escala Antônio e da escala Celsius? Vamos lá. Vamos montar o nosso esqueminha. Eu vou colocar aqui, ó, de um lado graus A, do outro lado graus Celsius. E aí o que o gráfico mostra para a gente? Que para 0 graus A gente tem 40 graus Celsius e para 100 graus A temos 90 graus Celsius. Então 0, 40, 100 e 90. 0, 40, 100 e 90. Nas respostas, ele chamou as temperaturas de A e C. Então, quando eu tenho A na escala Antônio, eu tenho C na escala Celsius. E aí é só você fazer o esqueminha, ó, pedacinho por pedacinho, pedação por pedação, e a gente vai encontrar A menos zero sobre 100 menos zero igual a C menos 40 sobre 90 menos 40. Então, A sobre 100 é igual a C menos 40 sobre 50. Eu posso dar uma simplificada aqui nos denominadores, ó, 50 e 100, aqui vai ficar 2, passa para a direita multiplicando. Então, a gente tem A igual a 2 vezes C menos 40, ou, se preferir, A igual a 2C menos 80. E aí, qual a resposta que a gente encontra? Alternativa C, 2C menos 80. Belezinha? Esse bem mais suave, principalmente comparado com 11, né, que foi chato pra caramba. Mas vamos lá. Federal de Uberlândia 2019. Os termômetros são equipamentos construídos para realizar medidas de temperatura de forma indireta. O termômetro é montado para utilizar uma propriedade física cujas variações estão associadas à temperatura, chamada de propriedade termométrica. O valor da temperatura é determinado e indicado em função da situação física detectada, sendo que, para efeitos de calibração, se faz necessário o uso de referências ou de padrões.
Qual das alternativas possui propriedades físicas que podem ser utilizadas para a construção de termômetros para realizar medidas de variações de temperatura? Então vamos lá. Resistência elétrica de um fio condutor e pressão de um gás a volume constante. E aí, será que a resistência elétrica de um fio condutor e a pressão de um gás a volume constante dependem da temperatura? A resposta é sim. Como eles dependem da temperatura, eles podem ser usados para a gente medir a temperatura, são grandezas termométricas. No B, ele fala a diferença de potencial entre dois metais diferentes em contato e velocidade de propagação de uma onda eletromagnética no vácuo. Galera, uma diferença de potencial entre dois metais diferentes em contato depende da temperatura. Então, isso pode ser usado como grandeza termométrica. Só que a velocidade da luz no vácuo não depende da temperatura, inclusive não faz sentido falar em temperatura do vácuo, né? A gente já viu isso nessa aula. Então, esse aqui está errado mesmo. C. Emissão de radiação eletromagnética por um corpo. Sim, dependendo da temperatura do corpo, ele emite uma certa frequência e intensidade de radiação. E depois ele fala o ponto triplo da água. Não, o ponto triplo da água é um ponto fixo, né? Que sempre é um fenômeno que sempre acontece numa mesma temperatura. Então, ele não depende da temperatura, não pode ser usado como grandeza termométrica. E por último, velocidade do som no ar e massa de um objeto sólido. A velocidade do som no ar até depende da temperatura do ar, mas a massa de um objeto não depende da temperatura dele. Então a gente não pode usar isso como grandeza termométrica e somente a alternativa A, que é a correta mesmo, né? Só pode ser uma, é ela. 14. Um termoscópio é um dispositivo experimental, como mostrado na figura, capaz de indicar a temperatura a partir da variação da altura da coluna de um líquido que existe dentro dele. Um aluno verificou que quando a temperatura na qual o termoscópio estava submetido era 10 graus Celsius, ele indicava uma altura de 5 milímetros. Percebeu ainda que quando a altura havia aumentado para 25 milímetros, a temperatura era 15 graus. Quando a temperatura for de 20 graus Celsius, a altura da coluna de líquido, em milímetros, será quanto? Bom, esse exercício aqui dá para você fazer de forma bem direta, pensando no seguinte, ó. A altura aumentou 20 milímetros quando a temperatura aumentou 5 graus Celsius, certo? Então, se a temperatura aumentar mais 5 graus Celsius, de 15 para 20, vai ter que aumentar mais 20 milímetros a altura do mercúrio e você vai chegar em 45. Direto e reto. Ah, mas o Araújo, como que eu faço para colocar isso no papel? Se eu quiser justificar, se eu quiser ter mais segurança na resolução, vamos lá. A gente vai colocar aqui, ó, de um lado a temperatura. Na verdade, ele perguntou o que para a gente? A altura, né? Então, vou colocar aqui, ó, a altura H e a temperatura T. A gente sabe que a altura é 5 milímetros para 10 graus Celsius e 25 milímetros para 15 graus Celsius. Eu quero saber qual é a altura, que eu vou chamar aqui de X, para uma temperatura de 25 graus, não de 20 graus. Fazendo a proporção, o que que a gente vai encontrar? Eu vou fazer agora primeiro o pedação, né, e depois o pedacinho, então vai ficar assim, ó, x menos 5 sobre 25 menos 5 é igual a 20 menos zero sobre 15, menos zero não, menos 10 sobre 15 menos 10. E aí, x menos 5 sobre 20 é igual a 10 sobre 5. 10 sobre 5 é 2, vezes 20 vai dar 40, então x menos 5 é igual a 40, e x, como a gente já sabia, já tinha previsto, é igual a 45 milímetros,
Alternativa E. Fechou? Então vamos para o 15 agora. O 15 fala que um estudante monta um dispositivo termométrico utilizando uma câmera contendo um gás e um tubo capilar em formato de U, cheio de mercúrio, conforme mostra a figura. O tubo é aberto em uma das suas extremidades que está em contato com a atmosfera. Inicialmente, a câmera é imersa em um recipiente contendo água e gelo em fusão, sendo a medida da altura H da coluna de mercúrio de 2 centímetros. Em um segundo momento, a câmara é imersa em água em ebulição, e a medida da altura H da coluna de mercúrio passa a ser de 27 centímetros. O estudante, a partir dos dados obtidos, monta uma equação que permite determinar a temperatura do gás no interior da câmara, θ, em graus Celsius, a partir da altura H em centímetros. Considere a temperatura de fusão do gelo zero e ebulição da água 100. Assinale a alternativa que apresenta a equação criada pelo estudante. Bom, mesmo esquema de sempre. Vamos colocar aqui, ó, a nossa escalinha. E aí ele quer saber a temperatura em função da altura. Então eu vou colocar aqui de um lado a temperatura θ, do outro lado a altura H. E o que a gente sabe? Que a altura é 2 centímetros para o ponto de fusão do gelo, que é 0 graus Celsius. E 27 centímetros para o ponto de ebulição da água, que é 100 graus Celsius. Então, 2 e 0 é 27 e 100. 0 e 2, 100 e 27. E aí eu quero saber qual é a temperatura θ em função da altura H. É só fazer aquela regrinha de 3 bonita, que a gente já conhece bem. O que a gente vai encontrar aqui, ó? θ menos 0 sobre 100 menos 0 é igual a H menos 2 sobre 27 menos 2. Então, θ sobre 100 é igual a H menos 2 sobre 25. Eu posso dar aquela simplificada nos denominadores, né? Então, posso dividir os dois denominadores por 25, que vai dar 1 aqui e 4 aqui. Ou seja, θ sobre 4 é igual a H menos 2. Θ é igual a 4 vezes H menos 2. Ou θ é igual a 4H menos 8. E aí, temos isso? Claro que temos. Alternativa C. Molezinha. Próximo. A temperatura interna de um forno elétrico foi registrada em 2 instantes consecutivos por termômetros distintos. O primeiro graduado na escala Celsius e o segundo na escala Kelvin. Os valores obtidos foram respectivamente iguais a 120 graus Celsius e 438 Kelvin. Essa variação de temperatura expressa em Fahrenheit corresponde a quanto? Então, é que a variação de temperatura na escala Fahrenheit. Cuidado que é a variação. Primeiro, vamos descobrir que variação é essa na escala Celsius. A gente já sabe que a temperatura, uma das temperaturas é 120, a outra é 438 Kelvin. Então, a gente vai converter isso para Celsius, lembrando que a temperatura em Celsius é sempre igual à temperatura em Kelvin menos 273. Porque a temperatura em Kelvin é a temperatura em Celsius mais 273. Então, esse TC é igual a 438 menos 273. Quanto que dá isso? Vai dar 27 mais 38. 27 mais 38 vai dar 65, 165. Então, se eu não me engano, essa temperatura TC é igual a 165 graus.
A variação de temperatura em Celsius, então, é igual a 165 menos 120, o que vai dar 45 graus. E como a gente quer converter essa variação em Fahrenheit, eu não posso usar aquela equação do Tc sobre 5 igual a Tf menos 32 sobre 9. Eu tenho que fazer Tc, delta Tc sobre 5 igual a delta Tf sobre 9. Lembra, é uma conversão de variações de temperatura. Então, trocando ali o ΔTc por 45, vai ficar 45 sobre 5, que é 9, igual a variação da temperatura em Fahrenheit sobre 9. Então, 9 vezes 9 vai dar 81, e essa é a variação na escala Fahrenheit, 81 graus. E 81 graus é o que aparece na alternativa C. Beleza? Próximo, 17. O conjunto de valores numéricos que uma dada temperatura pode assumir em um termômetro constitui uma escala termométrica. Atualmente, a escala Celsius é a mais utilizada. Nela, adotou-se os valores de 0 para o ponto de fusão do gelo e 100 para o ponto de ebulição da água. Existem alguns países que usam a escala Fahrenheit, a qual adota 32 e 212 para os respectivos pontos de gelo e de vapor. Certo dia, um jornal europeu informou que na cidade de Porto Seguro, o Serviço de Meteorologia anunciou, entre a temperatura máxima e a mínima, uma variação de 36 graus Fahrenheit. Essa variação de temperatura expressa na escala Celsius é igual a quanto? Bom, temos aqui uma variação de 36 graus Fahrenheit e eu quero transformar essa variação em Celsius. E aí eu tenho que lembrar que a variação da temperatura em Celsius sobre 5 é igual à variação da temperatura em Fahrenheit sobre 9. Em Fahrenheit vale 36, então vai ficar ΔTc sobre 5 igual a 36 sobre 9. 36 sobre 9 é 4, então esse ΔTc é igual a 5 vezes 4, 20 graus. 20 graus Celsius é exatamente o que temos na alternativa E. Então, tá resolvido. Próximo, 18. No mapa abaixo está representada a variação média da temperatura dos oceanos em um determinado mês do ano. Ao lado, encontra-se a escala em graus Celsius utilizada para a elaboração do mapa. Então tem ali um mapa bonitinho e ele fala, ó, determine em kelvins o módulo da variação entre a maior e a menor temperatura da escala apresentada. Bom, essa escala está em Celsius, né? Então ele falou para a gente que aqui a escala está em Celsius. A maior temperatura é 4,5 e a menor temperatura é menos 3,5. Essa variação na escala Celsius, a diferença é 4,5 menos 3,5 negativo, o que vai dar 8 graus Celsius. E aí você pode pensar, agora para passar para Kelvin eu tenho que somar 273, né? Não, errado. Porque a gente está falando de variação de temperatura, de diferença de temperatura, e a variação na escala Kelvin é sempre igual à variação na escala Celsius. Por isso, a resposta é que a variação em Kelvin é igual a 8 também. 8 Kelvin, não tem alternativa, mas esse aqui é o resultado final. Essa é a nossa resposta. E finalmente chegamos no último exercício, FAMERP 2020. O que ele fala para a gente?
Um termômetro de mercúrio está graduado na escala Celsius e uma escala hipotética denominada Rio Pretense. A temperatura de 20 graus Celsius corresponde a 40 graus Rio Pretenses. Sabendo que a variação de temperatura de 1 grau Celsius corresponde à variação de 1,5 graus Rio Pretenses, calcule a indicação equivalente a 100 graus Celsius na escala Rio Pretense. Bom, a gente sabe, pelo que ele falou, que 20 graus Celsius correspondem a 40 graus Rio Pretenses. E ele quer que a gente descubra a temperatura correspondente a 100 graus Rio Pretenses, a 100 graus Celsius, né? A diferença entre 20 e 100 é 80 graus Celsius. Então, eu vou pegar aqui uma diferença, uma variação em Celsius, igual a 100 menos 20, ou seja, 80 graus, e vou descobrir qual é essa variação de temperatura na escala Rio-Pretense. Como as variações são proporcionais, eu posso fazer o seguinte, ó. Se uma variação de 1 grau Celsius corresponde a uma variação de 1,5 graus Rio-Pretenses, uma variação de 80 graus Celsius corresponde a uma variação ΔT RP. E aí, esse ΔT, essa variação de temperatura RP, é igual a 80 vezes 1,5, o que é igual a 120 graus Rio-Pretenses. Se 20 graus Celsius correspondem a 40 graus Rio-Pretenses, então 100 graus Celsius, ou seja, para uma variação de 80 graus Celsius, a gente vai ter uma temperatura final igual a 40 mais 120 da variação, 160 graus Rio-Pretenses. Maravilha, resolvido o item A. E o item B já é um adiantamento do nosso próximo assunto, da nossa próxima aula, que é a dilatação térmica. Olha o que ele fala para a gente. Ó. Considere que haja 1 centímetro cúbico de mercúrio no interior desse termômetro quando a temperatura é 0 graus Celsius. Que a área da seção transversal do capilar do termômetro seja 1,2 vezes 10 a menos 3 centímetros quadrados e o coeficiente de dilatação volumétrica do mercúrio 1,8 vezes 10 a menos 4. Calcule a variação do volume do mercúrio em centímetros cúbicos entre 0 e 20 graus. Calcule a distância em centímetros entre as indicações de 0 e 20 graus Celsius nesse termômetro, desprezando a dilatação do vidro. Vamos lá. A gente vai ver na nossa próxima aula que a variação de volume sofrida por um líquido, por um corpo qualquer, é igual ao volume inicial multiplicado pelo coeficiente de dilatação volumétrica multiplicado pela variação de temperatura. Então, a gente vai ter uma variação de volume igual a 1 centímetro cúbico, que é o volume inicial, multiplicado por 1,8 vezes 10 a menos 4, que é o coeficiente, multiplicado por 20 graus. Aqui, ó, de 0 a 20, temos uma variação de 20 graus Celsius. Isso quer dizer que a variação do volume é igual a quanto? 1,8 vezes 20 dá 36. Então, temos 36 vezes 10 a menos 4 centímetros cúbicos. Agora, como que a gente faz para descobrir quanto que subiu, né? Qual a variação de altura da coluna? A gente tem que imaginar uma coluna dessa forma, cilíndrica, onde a gente tem aqui uma área, seria a área da base que ele deu, que vale 1,2 vezes 10 a menos 3 centímetros quadrados,
1,2 vezes 10 a menos 3 centímetros quadrados. A altura é o Hzinho que eu quero saber o quanto o mercúrio subiu. E o volume disso, tá aqui, ó. O volume é o que a gente acabou de encontrar, é o 36 vezes 10 a menos 4. Então, lembrando que o volume de um cilindro é igual à área da base vezes a altura, 36 vezes 10 a menos 4 é igual a 1,2 vezes 10 elevado a menos 3 vezes h. E essa altura é igual a 36 vezes 10 a menos 4 sobre 1,2 vezes 10 a menos 3. 36 dividido por 1,2 dá 30. E 10 a menos 4 vezes sobre 10 a menos 3 dá 10 a menos 1. E 30 vezes 10 a menos 1 é igual a 3 centímetros. E com isso, meus queridos, fechou. E finalmente terminamos. Está feita a nossa lista de exercícios. Foi longa, foi puxada, mas a gente deu conta. Mas agora também eu tenho certeza que qualquer exercício que apareça de termometria você vai tirar de letra. Agora você passa para a próxima aula, que é a aula de dilatação térmica. Um abraço e bons estudos!